Pega a visão, olha o texto. Romanos capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele direciona essa epístola à igreja de Roma, ele tem alguns desafios. Ele está lidando com uma igreja que é híbrida entre judeus convertidos e gentios. E essa igreja está passando por um processo de conflitos internos entre os judeus convertidos que querem impor rituais da lei sobre os gentios em uma igreja que já está contemplando a graça de Deus, impondo, por exemplo, rituais externos como purificação e circuncisão e etc. e tal. Porém, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui claramente que não há diferença entre os judeus e entre os gentios. Não há diferença entre o pecado de um e o pecado de outro. O que nós precisamos entender é que todos nós pecamos. Todos nós. Não importa se você é pentecostal, se você é reformado, não importa se você é tradicional, não importa se você é da church, não importa de qual título você carrega, se você é evangelista, pastor, missionário, presbítero, não importa. Todos nós pecamos. E não há distinção na graça entre pecados. A mentira é tão grave quanto o assassinato. Então nós precisamos entender que todos nós somos pecadores depravados e irremediáveis e precisamos urgentemente, carecemos da graça de Deus. Quando nós entendemos isso, percebemos que não existe mérito em nós. Não existe nada que possamos fazer para que nós venhamos atrair mais o amor de Deus ou menos o amor dele. Ele nos ama e ponto, sendo nós ainda pecadores. Versículo 24 ele vai dizer, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É de graça, irmão. Cristo ele morreu na cruz do Calvário e nos concedeu graça. No passado não. No passado, por exemplo, Jesus ele fala sobre isso quando ele vai dar testemunho sobre João Batista. E ele fala que no passado, os homens de Deus e mulheres de Deus, eles tomavam o reino de Deus por violência. Ou seja, eles tinham que se esforçar mesmo para poder cumprir a lei, os ritos, as regras, e ainda assim não conseguiam, porque era um fardo impossível. Mas através da graça, tudo é possível ao que crê, porque nós somos justificados não mais pelas nossas obras, mas pela nossa fé. Nós precisamos entender isso. John Wesley, o pai da igreja metodista, na qual eu faço profissão wesleyana, ele nos ensina através de uma alegoria que ele compara a graça de Deus ao fogo, que primeiro o fogo nos aquece, ele nos dá a consciência de que somos pecadores. Depois o fogo ele nos ilumina, ele nos dá a justificação, a redenção, o perdão dos pecados através da graça de Deus. E por fim, o fogo purifica, que nos dá a condição através dessa graça de vencer o pecado, de vencer o mal e buscar a estatura do varão perfeito que é Cristo nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você nessa manhã. Pensa nisso, nós todos somos pecadores. Não adianta você julgar o irmão que está do seu lado sem olhar o pecado que está dentro de você. Deus abençoe você nessa manhã. Beijo.